seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar essa graça sem par, pelo céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé em meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé em meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Bondoso então deixe meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé em meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 291. Hino de número 291. A mensagem da cruz. Não podemos esquecer que o Evangelho do Senhor é o Evangelho de cruz, da salvação. Aleluia. Rude cruz, celestial, onde fugiu como emblema de fé, com amor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer a
Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Grato a Deus por esta oportunidade. Aos irmãos que eu não vi, só vi o ano passado, estou vendo agora. Desejo a vocês um feliz ano novo, um ano cheio de paz, cheio de Deus na vida, que é o mais importante, e vamos tocando o barco até a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir a comissão adorar ao Senhor, e em seguida os adolescentes também louvam a Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
O ano que passou. O ano é novo, né? Entrou um ano novo. E muitos não procuram se renovar. Não é se renovar com o mundo, não. Se renovar na presença de Deus. Entra um ano, sai ano e a pessoa está do mesmo jeito. Meus irmãos, que neste ano que se iniciou, peça para Jesus lhe renovar. Peça para Jesus lhe usar na terra, pois os tempos estão chegando. Não está muito longe não, está perto. E como é que a gente vamos estar para nos encontrar com o Senhor Jesus? A aflição é grande, a luta é demais. Mas irmãos, a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está aí fora. Não aceite, meu irmão, minha irmã, você sair daqui nesta noite sem sentir a presença de Deus. Não aceite. Se você chegou aqui de cabeça baixa, erga a sua cabeça nesta noite. Se você chegou enferma, creia que Deus está aqui no meio da igreja e pode te dar vitória. Se as portas estão fechadas, você serve a um Deus que abre porta até onde não tem parede. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nesta noite, adore ao seu Deus. Adore ao Deus que livrou você o ano passado e colocou você de pé hoje aqui. Adore a Ele. Não aceite sair daqui nesta noite da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Jesus está aqui. E a Bíblia diz: aonde Jesus está, a fartura de alegria. Como é que tu entrasse aqui nesta casa nesta noite? Tu está alegre? Tu está triste? Tu está angustiado? Deus é o alívio para a tua alma nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, quero dizer que melhor não é o começo, melhor é o fim, viu? O começo já passou, a gente já começou. Mas o melhor de todas as coisas é o fim. Porque no fim a gente vamos herdar o reino eterno. Aí lá não vai haver dor, lá não vai haver pranto, lá não vai haver sofrimento, lá não vai haver nada. Então vale a pena você passar por o que vier diante da tua vida aqui na terra. Mas nem deixa teu lugar, nem sai do barco e nem joga aquilo que Deus te deu. Permanece servindo a Deus no vento, na tempestade, na enfermidade, seja lá por onde você passar, siga sendo fiel a Deus. Deus, Ele não dorme. Vamos ouvir a nossa irmã Débora, ela vai adorar ao Senhor, e em seguida o nosso dirigente, irmão Nilson, ele vai fazer a leitura da palavra do Senhor, amém? E vamos permanecer adorando e bendizendo ao nome de Jesus. Ele merece glória nesta noite, igreja. Ação da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus.
Glória a Jesus, é um bem conhecido da igreja. Um corinho. Adora o Senhor comigo nessa noite. Oh, meu Deus. No oceano do Espírito, ali adorarei.
várias partes da Bíblia já têm se cumprido, está se cumprindo. E eu observando a nossa igreja e me lembrando do que diz a palavra de Deus, que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E a gente percebe isso. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria nesta noite. Eu e você que nesta noite estamos aqui, tenha certeza de uma coisa: vencemos um leão, matamos um leão hoje para estarmos aqui nesta noite. Porque eu entendo que o adversário da nossa alma era que nós estivéssemos em casa, era que nós estivéssemos descansando. Ah, rapaz, foi um dia fadigado, melhor ficar em casa hoje. O irmão fulano está lá, o irmão Beltrano está lá, vou ficar em casa, domingo eu vou. E aí, irmão, nós perdemos a batalha. Para quem sabe, para quem entende, para quem compreende, para quem tem consciência, que sabe o que é um culto, o que é cultuar a Deus, ele sabe quão triste é perder o culto. Irmão, o culto de hoje não vai se repetir mais. É o de hoje, acabou. O culto de hoje é o culto de hoje. O culto de domingo foi o culto de domingo. Então, queridos, quando a gente perde o culto, você, irmão, que existem situações que a gente perde o culto, a gente não vem ao culto, mas a gente fica em casa orando. Eita, Jesus, os irmãos estão lá, tal, eu não posso estar, mas graças a Deus que os irmãos estão lá. Eu sei que existem momentos que a gente perde o culto, eu sei disso, não sou nenhum louco. Mas, irmão, se nós formos dar asas à nossa carne, sabe quando você vai vir aqui? Nunca. Nunca. Amém? Eu quero nos convidar, queridos, para nos colocarmos em pé. Abra vossas Bíblias no livro de João, capítulo 1. E o versículo 1, livro de São João, capítulo 1. E no versículo 1 por diante, João, o Verbo se fez carne. Glória a Jesus. No livro de São João, bem conhecido de toda a igreja. Amém? Todos encontraram? Depois do Gênesis, antes do Apocalipse, está o livro de João. Como o nosso irmão Silvio também disse, né? Para aqueles que eu não ouvi esse ano, que Deus permaneça abençoando você, e que esse ano seja um ano de grandes vitórias. Eu observando o nosso irmão Silvio falando, para que a gente esse ano venha se despertar, parece que ele estava domingo aqui, quando me falaram que hoje nós desejávamos falarmos um pouco do Espírito Santo. Amém? Queridos, diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Vamos estar orando, irmãos, como sempre, apresentando o nosso pastor presidente, nosso pastor João Di, as demais congregação, os obreiros em geral, aqueles irmãos que estão enfermos, né, que não puderam vir, para que Jesus possa estar curando. Amém? Quem precisa mais de oração? Assim oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque nesta noite, Pai, nos ajudasse para que aqui pudéssemos chegar, Senhor. Eu quero mais uma vez te louvar pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, que puderam estar aqui, Senhor, para que junto, Pai eterno, possamos, ó Deus, nos alimentar, Senhor, da tua palavra. Pai, nós intercedemos pelo nosso pastor presidente, para com toda a sua família, Senhor, também nosso pastor Jaumir, Senhor, e toda a sua família, os demais obreiros, Senhor, em todas as congregações, que a sua mão de misericórdia esteja estendida sobre eles. Pai, apresentamos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, para que nesta noite, Senhor amado, eles possam ser curados no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Os
Salve com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, irmãos, estamos nessa noite aqui, motivo de alegria. Quero estar deixando um versículo para a meditação da igreja, Jeremias 31, versículo 16, que está escrito assim: Assim diz o Senhor, refreia a tua voz de choro e os teus olhos das lágrimas, pois a tua obra será recompensada, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para a igreja estar meditando, amém? Eu dou essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir Arla, tem tempo ainda. Vamos ouvir Arla adorar ao Senhor. E com esse hino vamos já contribuir com dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Nosso diácono irmão Antônio, ele vai vir aqui fazer esta oração pelos dizimistas e ofertantes. Salve, irmão, Pai do Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai justo e santo, abençoa, Senhor, cada um que vai dizimar nesta noite, Pai querido e poderoso. Esse que não puder ofertar da mesma forma, da mesma maneira, ofertando. Continua conosco, Senhor Jesus amado. Abençoa grandemente, Senhor, que vai transmitir a tua palavra, o teu servo nesta noite. Que nós venhamos, Senhor, abrir nossos corações para receber o Pai. E a Senhor te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir Arla adorar. Em seguida a irmã Jo vem aqui também adorar. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar o 5 da. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória de Deus. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida, Deus para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aqui agradeço essa oportunidade, Jesus. Vamos ouvir a irmã Jo. Em seguida nosso companheiro irmão Nilson. Ele vai fazer conforme o Espírito Santo lhe conceda. A igreja diz: Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor, né? Porque Ele é digno de honra, de glória, né? E Ele merece toda a nossa adoração e Ele está aqui nesta noite, né? Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, mas o Senhor, Ele sabe e Ele já tem falado aqui que você não vai sair da mesma forma que você entrou, né? Porque a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, mas é preciso confiar, amém? Glória a Deus. Vou louvar ao Senhor com o hino que faz tempo que eu não louvo, né? Mas esse dia eu estava ali pensando, eu falei, eu preciso louvar, porque esse hino fala muito comigo, né? E o Senhor, Ele sabe o interesse. Glória a Deus. Tá chorando
Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe tudo que você está passando e mandou eu te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia! E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Receba! Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou dizer que vai acontecer. Deus mandou te dar
ao Senhor. Não fique tímido, não. Meus amados irmãos, como eu falei aos irmãos domingo, eu tinha o desejo, tenho o desejo de iniciarmos esse primeiro culto de doutrina falando sobre o Espírito Santo. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Pelo que os irmãos estão vendo, estou falando um pouco meio que fanhoso. Então, algumas palavras eu já não falo bem. Imagine fanhoso, como é que vocês vão entender? Um mangagá zoando por aí, mas tudo bem, vão entender. O meu desejo, como eu tenho falado para os irmãos, é de iniciarmos esse primeiro culto de doutrina, amados irmãos, falando um pouco do Espírito Santo. A gente observa que nós temos, a gente fala dos apóstolos, falamos de Pedro, de João, de Tiago, né? Falamos do próprio Jesus, que é a base de tudo, é Jesus. Não que, eu gostaria que vocês vão entender isso bem, não que o Espírito Santo é outro Deus, pelo amor de Deus, não é. Olha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a mesma coisa. Os irmãos lembram que nós lemos lá em João, capítulo 1, do versículo 1 por diante, que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus no princípio. Jesus falando que estava lá no princípio, nada do que foi feito, sem ele nada se faria. Então você observa que quando se inicia tudo lá no Gênesis, a Bíblia nos mostra, nos dá a entender que o próprio Jesus já se encontrava também ali. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os irmãos vão entender e observar que quando Deus vai fazer as coisas, vai fazer o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus estava conversando com alguém, porque Ele usou, façamos o homem a nossa, ou seja, teria 2 ou 3 pessoas, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós acreditamos na Trindade. Porém você não vai encontrar na Bíblia, até eu não consegui encontrar escrita assim Trindade, você não vai encontrar. Mas nós começamos a entender pela palavra de Deus que Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa. Meus irmãos, por que se faz necessário falarmos do Espírito Santo? Gostaria que você entendesse bem, saísse daqui um pouco mais esclarecido ainda. Veja bem, a gente não se relaciona com a pessoa da primeira vista. Você precisa conhecer aquela pessoa, saber como é o nome daquela pessoa, saber de onde aquela pessoa veio, quem é a família daquela pessoa, não é verdade? Para que daí então você comece a conversar. Eu sou filho de Beltrano, de fulano, tal, né? Aí você, eu conheço seu pai, sua mãe, né? Então, você não vai ter uma intimidade com uma pessoa qual você não conhece. Primeiro você tem que conhecer a pessoa para você ter uma certa intimidade. Os nossos cultos, irmãos, são um pouco corridos, porque nós temos horário para cumprir, não é verdade? Então, a gente não tem assim, aquele tempo total para falarmos alguns assuntos. Mas eu quero me ater nesta noite, meus queridos irmãos, para deixar bem claro para você que o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Jesus que veio ao mundo. Se eu estiver equivocado, eu quero dizer para os irmãos, por exemplo, a nossa irmã Genciane, nosso irmão Silvio, nosso irmão Idásio, que já fizeram curso teológico, vocês e os demais que estão na nave da igreja, se porventura, irmão Nilson, falar alguma coisa que não condiz com a palavra, pelo amor de Deus, eu estou aqui para aprender, tá bom? Eu estou para aprender. Se eu falar alguma coisa que não condiz com a Bíblia, pode dizer, irmão Nilson, diz assim, olha, isso é assim, assim, eu vou louvar a Deus pela sua vida, porque você estará me ensinando. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo, para nós que acreditamos na Trindade, ele é uma pessoa.
E você vai perguntar, irmão Nilson, o senhor pode me provar? Sim, ao decorrer do tempo aqui, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu quero chamar a atenção especificamente daqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, amém? Que não foi batizado pelo Espírito Santo, amém? Quem não foi ainda, dê um sinalzinho na sua mão, por favor. Somente aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo. Então os demais que já foram batizados, graças a Deus. Quem não foi, vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Quem não foi batizado com o Espírito Santo aqui? Quem não foi? Amém. Então, graças a Deus, tem uma boa parte que já foi batizado com o Espírito Santo. Eu queria falar um pouco, vou falar um pouco da personalidade do Espírito Santo. Irmão, o estudo, ele é um pouquinho assim, meio que chatinho. Assim, meio que chato, mas observe que você vai aprender alguma coisa nesta noite, no nome de Jesus. Olha, é importante ressaltar que o Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia apenas. O Espírito Santo é uma pessoa e possui todas as qualidades inerentes à personalidade. O pronome pessoal masculino empregado ao Espírito Santo denota de que ele é uma pessoa. Então vamos passar um pouquinho desse pontinho meio que chato, mas vamos chegar num lugar mais gostoso. Não obstante, a palavra grega, creio que seja pneuma, espírito, se não fosse o nome, me corrija. Jesus emprega em João, gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, em João, capítulo de número 16, e você vai ler o versículo 13 e o versículo 14. Nós estamos falando que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. João, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir. Ele anunciará o que está por vir. Amém. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai falar aquilo que ele tem ouvido. Isso é uma característica de uma pessoa. Quem é que fala? Somos nós. Quem é que ouve? Somos nós. Então, para início, você já vai observar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele ouve. Por quê? Porque ele fala. Por quê? Porque ele ensina. E porque ele nos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, nós entendemos que ele é uma pessoa. Algumas religiões, por exemplo, a Testemunha de Jeová, eu não sei se alguém aqui já teve algum estudo com Testemunha de Jeová, mas se porventura teve, e se você chegar a esse ponto, você chegou ao ponto de ser ensinado que o Espírito Santo é uma energia, alguma coisa dessa semelhança. Agora, imagine energia falando, imagine uma energia guiando alguém, ou ouvindo alguma coisa para transmitir a alguém. A energia não faz isso, né? Ou uma força ativa, como outras religiões acreditam. Mas tudo bem, nós já vimos a princípio aqui que o Espírito Santo, Jesus falando que ele viria, que o Espírito Santo viria, ouviria do Pai, ouviria de Jesus e nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade. Então, a princípio nós observamos que o Espírito Santo, ele tem característica de uma pessoa. Amém? Vamos ler aqui mais um pouco. O Espírito Santo, deixa eu ver. Quando falamos na personalidade do Espírito Santo, dizemos que ele desempenha as mesmas funções de um indivíduo. Está vendo, dona Ju? Só eu falo indivíduo, está aqui também indivíduo. E quando eu falo indivíduo, a gente fala assim: Deus não fala indivíduo, que indivíduo é feio.
Mas está aqui, está escrito indivíduo, entendeu? Vou recapitular para nós entendermos. Quando falamos na personalidade do Espírito Santo, dizemos que ele desempenha as mesmas funções de um indivíduo. Possui intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo. Irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui, na leitura que estou falando aqui. Por que, queridos, se faz necessário nós falarmos um pouco do Espírito Santo? Porque ocorre um congresso, por exemplo, um congresso de mocidade, vamos dizer, ou das irmãs, e quando no final do trabalho, nós chamamos as pessoas para que aqui à frente, para que sejam batizadas com o Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, as pessoas não sabem nem o que é o Espírito Santo. Alguns ficam com os olhos arregalados, do tamanho daquele relógio, quando vê alguém falando em línguas estranhas, e como que essa pessoa vai receber o batismo com o Espírito Santo? Não vai. Por quê? Porque ele está assustado. Ele nunca ouviu falar quem realmente é o Espírito Santo. Então, queridos, se faz necessário nós falarmos quem é verdadeiramente o Espírito Santo. Porque existe crente, irmão, que tem medo. Quando vê a manifestação do Espírito Santo, tem medo, fica assustado, fica se encolhendo, com os olhos arregalados, não é verdade? Outros ficam ali meio tímidos, a gente fala, dê glória, dê glória. E tem outros que realmente não se mostram por aqui, que tem medo, verdadeiramente, da manifestação do Espírito Santo. Você sabe por que algumas pessoas têm medo, meus queridos? Porque algumas pessoas que já vieram do Espiritismo, que já vieram do Candomblé, vai ver alguma coisa aqui que parece com aquilo que eu já vi lá. Aí fica aquela confusão na mente da pessoa, dizendo, meu Deus, o que é você aqui? Eu me lembro que quando eu estava lá no Candomblé, não sei da onde, eu vi alguma coisa semelhante a isso. Aí eu quero te explicar nesta noite. Se porventura houver alguém no nosso meio que tenha esse pensamento, que já passou por esta situação, eu quero te dizer que lá Satanás está imitando as coisas de Deus. Porque Satanás não criou nada. Quem criou tudo foi Deus. Quem criou todas as coisas são deuses. Deus não, Deus. Amém? Então existem pessoas que ficam assim, um tanto assustadas quando vê essas manifestações e não recebem o batismo do Espírito Santo. Então, meus queridos, o Espírito Santo é Ele que nos guia. Aleluia. Olhe, a honra e a glória seja dada a Jesus. A honra e a glória seja para Jesus. Mas a gente observa alguns dos nossos irmãos louvando aqui a Deus, e a gente vê a glória de Deus se manifestando quando alguém assim louva ao Senhor. Mas a glória é para Deus. Essa incorporação, esse preenchimento, essa coisa gostosa que nós sentimos é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque se a pessoa que cantar ou pregar for vazio, aqui nada vai acontecer. Então, quando alguém louva ao Senhor e que a casa é tomada pela presença de Deus, isso é virtude do Espírito Santo. O camarada é apenas um instrumento, é apenas o vaso em que Deus está colocando graça, em que Deus está colocando óleo, em que Deus está colocando unção. Aquilo que paira, aquela coisa gostosa, aquela presença, é o Espírito Santo de Deus na vida daquele ser humano. Quando ele fala, quando ela fala, a essência de Deus, ela paira na igreja. Então nós somos guiados, somos levados pelo Espírito Santo. Eu estava meditando nisso que eu estava estudando, irmão, até fazendo uma analogia. Eu falo, acho que o Espírito Santo fica até triste conosco, porque o Espírito Santo, ele se entristece. Mas adiante nós vamos ver isso. O Espírito Santo, ele se entristece. Por isso que ele tem características de uma pessoa. Porque seres humanos é quem se entristece. Por exemplo, quero dizer para o irmão Idásio que na minha harpa tem um hino de número 200. Bem? Ele sabe o que eu estou falando. Aí eu fico contente. Vocês não estão entendendo nada, mas deixa para lá, vocês não vão entender mesmo. Então, queridos irmãos, há momentos que o Espírito Santo ele fica um pouco triste. Você não vai entender algo.
falamos de tanta coisa, irmão. Falamos de A, falamos de B, falamos de Pedro, falamos de João, falamos de Tiago, falamos de todos os apóstolos e não falamos do Espírito Santo. Mas, irmão Nilson, o Espírito Santo é para ser adorado como Deus? Não, escute desde o princípio que eu já estou te falando. O Espírito Santo não é outro Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? E em muitas ocasiões, irmão, a gente fala todas as coisas, às vezes até queremos preencher o culto com abobrinha, como se diz, e nos esquecemos quem faz, quem age é o Espírito Santo. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É verdade? Então, observe, nós vamos voltar um pouquinho lá para Gênesis. O capítulo de número 1. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui depois. O capítulo 1 de Gênesis. Diz assim, o capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Meus irmãos, quando a gente vai caminhar mais um pouco aqui, você vai entender e vai ver que os profetas que falaram naquela época, lá do Velho Testamento, eles falaram inspirado por Deus. Aí escute bem, eu estava olhando a palavra e verificando como Deus é lindo. Porque o nosso Deus, irmão, ele é tão santo. Mas ele é tão santo, porque se ele falar, olha, se Deus, se apenas Deus fizesse aqui, nós morreríamos. Não precisava Deus falar uma palavra, um sopro de Deus, nós seríamos fulminados. Talvez você se assuste nessa noite com o que eu estou dizendo. Nós seríamos fulminados apenas com o sopro de Deus, porque a santidade de Deus é algo inexplicável. A Bíblia vai nos dizer no Velho Testamento, quando Deus estava falando com Moisés, o monte se derretia. O monte se derretia. Os homens que naquela época eram os profetas, homens escolhidos por Deus, eles tinham uma intimidade tão grande com Deus, eles tinham uma comunhão tão imensa com Deus, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que certa vez Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava de tamanha glória que o povo não podia olhar para o rosto de Moisés. E Moisés tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus. Moisés tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus. Mas com os outros e para com o povo, Moisés era usado para falar a palavra de Deus. Para com Israel, Moisés era o instrumento que Deus usava para falar com o povo. Porque se o próprio Deus fosse falar, o povo seria fulminado, ou seja, seriam destruídos. Por quê? Porque eram, e nós somos pecadores. Vocês entenderam, meus amados? Então o próprio Deus falou com poucas pessoas. Talvez você fique até assustado, mas irmão, sim, eu me refiro assim, falar diretamente. E olha, irmãos, que Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés queria ver o rosto de Deus, e Deus falou assim: olha, tu vai me ver quando eu passar lá por trás, se eu estou equivocado, de uma pedra. E a Bíblia vai dizer que Moisés viu a sombra, se eu não estou equivocado, não é isso? Os irmãos me ajudem. Moisés viu uma sombra, por exemplo, era como se fosse essa sombra aqui, nem viu, vamos dizer assim, a carne, por exemplo, mas viu uma sombra de Deus. Agora, pare e pense, você que lê a Bíblia. Moisés jejuou quantos dias? 40 dias. Eu quando jejuo 40 minutos, irmão, já fico agarrando no estômago já. João, cadê a comida? 40 minutos. Aí quero ter intimidade com Deus.
forma? Né? Porque Ele é santo, meus queridos. Então, meus amados irmãos, para ter intimidade com Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos santificar. O irmão Silvio no início falou que nós temos que melhorar, que esse ano nós vamos melhorar. Parece que ele estava ouvindo o que eu estava falando domingo aqui, porque eu liguei para o senhor essa semana, irmão. Liguei? Não liguei para o irmão Silvio essa semana. Não liguei. Mas nós estamos ligados na mesma fiação. Queremos de Deus desse ano, porque nós precisamos mais de Deus, irmão. Nós precisamos mais nos achegarmos a Deus. Aí escute bem, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. É isso que acontecia? Tá bom. Aí nós vamos já adiantar um pouco mais. Quando chega no Novo Testamento, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. E aí o seu Filho Jesus Cristo, quem fala com o povo, não é isso? Jesus ensinava, né? Jesus dava as ordens. Aí Jesus vai voltar para o céu. Aí Jesus diz aos discípulos que: olha, vocês nem fiquem tristes, porque eu vou enviar o Consolador. Foi da ordem do nosso irmão que que é João capítulo 16, versículo 13 e 14. E ele vai falar tudo aquilo que eu ouvi de mim. Então observe uma coisa, meus queridos irmãos. Deus falava a Moisés, Moisés falava ao povo, Jesus veio, falou, ensinou, e ele disse: eu vou, mas vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai guiar vocês. Então, queridos, entenda uma coisa: Deus sempre quis e sempre quer estar falando conosco. Ele sempre quis e sempre quer estar falando conosco. Os irmãos estão entendendo tudo direitinho, está? Não está ficando nenhuma dúvida, não. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o irmão Silvio ou o irmão Gessiano, viu? Aí eles vão explicar para vocês. Então, é assim que acontece, irmão. E hoje, o Espírito Santo é Ele que fala conosco. Aleluia! É o Espírito Santo. É verdade. Olha, nós temos vários testemunhos, várias passagens na nossa vida pessoal. Vocês que estão aqui na nave da igreja, com certeza já tiveram o privilégio de ouvir Deus falar a você através do Espírito Santo, contar a história da sua vida que ninguém na terra sabe. Me faz lembrar um amigo meu, Valdeci. Ele estava passando por uma situação muito difícil. Valdeci foi na igreja lá em São Paulo. Valdeci foi na igreja. Chegou lá, o pastor começou a pregar e começou a contar toda a história da vida dele. Mas como era um pouco perto da casa dele, ele disse: alguém contou esse pastor, porque isso não é verdade. Aí nós trabalhávamos à noite. Ele chegou: Nilson, e contou uma coisa: que negócio é esse? Que olha, eu fui na igreja assim assim. E chegou lá, o pastor contou toda a minha história. Eu falei: que bom, é Jesus. Não falou nada, esse negócio de crente é nada. Eu falei: tá bom, vou fazer o quê? Aí o camarada convidou ele para ir em outro lugar, mas mais longe ainda. Ele falou assim: eu vou lá agora porque ninguém conhece. Aí foi que o negócio foi bonitinho. Aí quando ele chegou na segunda-feira à noite, ele falou: rapaz, não tem jeito não. E o jeito foi ele aceitar Jesus. Então, queridos, nós temos esse grande privilégio. O Espírito Santo fala conosco. Os irmãos que estão aqui mais tempo, os irmãos lembram que certa vez eu falei aqui, falei: irmãos, a gente que está aqui constantemente falando, vocês que têm cargo aqui, que estão constantemente falando, fale pouco com os irmãos. Quando eu falo pouco, irmão, é conversa jogada fora. Porque se você ficar papapá com as pessoas, com os irmãos, quando você estiver aqui, que Deus lhe usar, vai também que o irmão fulano, irmão Silvio fez a minha vida, eu conto tudo para ele, não é verdade? Então, eu sempre digo uma coisa, irmão: a pessoa que está na frente de uma obra, fale pouco. Fale pouco, fale só o necessário. Amém? Amém. E a igreja, conte as suas historinhas para Jesus, porque tem pessoas que não vale a pena
ouvir a sua história não, viu? Tem pessoas que não vale a pena ouvir a sua história. Conte somente para Jesus. Alguma pessoa que você tem uma certa confiança, aí você fala alguma coisa, mas não conta tudo também não, viu? Deixa ele com a orelha assim, ó, querendo saber. Então, meus queridos irmãos, nós estamos falando que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se alguém vir te contar uma história, diga não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aí a pessoa vai perguntar para você, mas como você pode me dizer? Você vai dizer, olha, vai ler lá, João capítulo 16, versículo 13 e 14. Quem gravou? João capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Amém? Gravaram? João capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Isso vai ficar na sua memória quando alguém querer tirar você do caminho. Mas nós vamos falar um pouquinho dos atributos pessoais do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu só vou ler um pouquinho aqui, para nós ir um pouquinho mais para frente. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Gênesis capítulo 6 e versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Por causa da perversidade do homem. Eu vou ler nessa tradução aqui, a tradução do irmão aqui. Diz assim, desculpa. Então disse o Senhor, é porque aqui vai falar contenderá. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ô irmãos, contenderá aqui quer dizer conversar, rebater, dialogar, entendeu? É por isso, irmão, que o Espírito Santo tem atributo de uma pessoa. Aí vai te dizer assim, está escrito então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, mesmo após ter pecado e perdido a comunhão com o Criador, que está falando dos homens. Encontramos nesta passagem o Espírito Santo interagindo na vida do ser humano. A maldade e a violência tinham se multiplicado sobre a terra, e Deus faria justiça, mas o Senhor não deixaria a humanidade sem aviso do que iria fazer. Então Deus iria castigar o povo, iria trazer um dilúvio para aquele povo, mas Deus não faria isso antes de falar ao povo. É por isso que aqui está dizendo que o meu espírito não contenderá mais com o povo, porque Deus, ele avisou a humanidade daquela época que o Senhor iria destruir aquele povo. Então, meus queridos irmãos, Deus tem o prazer de dizer, olha, eu vou te abençoar, e também dizer assim, ó, tu vai descer a sepultura. Amém? Alguns de vocês já ouviram Deus bradar numa igreja e dizer assim, olha, você vai descer a sepultura, e isso acontecer? Se eu falar que eu já presenciei, eu estarei mentindo. Mas eu conheci um pastor que numa noite de Santa Ceia, quando estava ministrando a Santa Ceia, Deus bradava na igreja dizendo, não toque na ceia. E a pessoa pegou a ceia, comeu e morreu dentro da igreja. Isso aí eu ouvi lá no Jardim Jovaia. Porque a palavra de Deus, irmão, diz que Deus não faz nada antes que nos avise. Eu estava aqui, irmão, e me lembrando de uma época em que eu ia na igreja lá no Roqueador, quando eu fazia parte da outra igreja. Não, faço parte da mesma igreja. Deixa eu fazer uma correção aqui. Quando eu fazia parte de outra denominação, amém? A igreja de Cristo é a mesma, tá bom? Eu quero corrigir isso aqui, por favor, viu? Quando eu fazia parte de outra denominação, a igreja de Cristo, ela é a mesma. Então, quando eu ia ali, irmãos,
o Senhor sempre me dava uma palavra daquela igreja, que eu ficava, irmão, inquieto, quando trazia aquela palavra. Sempre que eu ia ali, irmão, o Senhor me dava aquela palavra. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, Senhor. E por fim, irmão, aconteceu. Porque sempre Deus nos usava ali por misericórdia para falarmos naquela congregação. Infelizmente, aconteceu. Porque Deus, irmão, Deus nos avisa. Às vezes, irmão, o Senhor está usando o irmão Daz, usando o irmão Silvio, por misericórdia, usa a nossa vida, a vida de qualquer um que aqui passa, e a gente fica zombando. Que nada, isso é besteira. Isso está falando aí, isso é barriga cheia. Porque a gente com a barriga cheinha assim, é cheinha, mas a gente ali por misericórdia busca o Senhor. Então, meus queridos irmãos, quando Deus está falando, escute, uma coisa, irmão, que eu tenho em mente e não abro mão: Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Até uma formiga que Ele criou tem propósito. Uma formiga que Deus criou tem propósito. Então, quando Deus nos manda uma palavra, irmão, é porque tem propósito, queridos. Deus tem propósito em tudo, naquilo que Ele faz. Tá bom, meus queridos irmãos? Então vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Então veja bem, o Senhor disse lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que o seu Espírito não contenderia mais com o homem. Então é por isso, meus queridos irmãos, que nós acreditamos que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo proporciona sabedoria. Por exemplo, nós vamos ver Josué. Josué não. Deuteronômio 34, 9. Deuteronômio 34, 9. Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então Josué, filho de Nun, foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Para fazer o quê, irmão? Para ser o sucessor de Moisés, não é isso? Né? Para ser o sucessor de Moisés. Então veja bem, o Espírito Santo proporciona sabedoria. Veja que que novamente o Espírito Santo tem vontade, desejo e liberdade de transmitir tal conhecimento. Aí diz: e Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito de sabedoria. Então, queridos irmãos, alguma sabedoria que existe em você é emanada de Deus. É o Espírito Santo de Deus que lhe concede isso. Olha, escute, eu conheci um pastor da Igreja Metodista Livre, lá em São Paulo, irmão Edson, se eu não estou equivocado. Eu já falei para vocês outra vez aqui, vou te falar. Ele conhecia a Bíblia como que ninguém conhecia a Bíblia. Ele falava a Bíblia de Gênesis Apocalipse de forma que você nem imagina. E ele disse para nós, eu me gabava, eu achava que isso era porque eu tinha feito cursos e cursos teológicos, e então eu tinha essa habilidade. Mas ele nos contou, irmão, que Deus fez com que ele se esquecesse, de forma que ele lia um versículo e não sabia explicar um A da palavra de Deus. Eu conheci pessoalmente esse homem, congregamos juntos, e ele passou por essa fase, porque ele pensava, irmão, que tudo era dele, que era coisa dele. E Deus fez com que ele entendesse que sem ele não saberia de nada. Tá bom, meus queridos? Olha, meus queridos, eu vou pular uma parte aqui, vou falar sobre atributos
pessoais do Espírito Santo. Amém? Atributos pessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo consola. Vocês concordam que o Espírito Santo consola? Está no livro de Atos, capítulo 9 e o versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e era edificada e se multiplicava, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha, irmão, quando a gente está triste, aí tem um amigo nosso, ou às vezes a esposa ou o esposo, que sabe, por exemplo, um casal, aí, por exemplo, o marido perdeu um ente querido, aí ele está lá triste, aí a mulher vem, meu filho, a vida é assim mesmo e tal. Ela está fazendo o quê? Está consolando. Então a Bíblia vai dizer, irmão, que o Espírito Santo, ele nos consola. Quando você não tem ninguém do seu lado, quando ninguém entende você, o Espírito Santo, ele te consola. Eu não sei se algum de vocês já passaram por essa experiência de você falar, por exemplo, um problema para o irmão Itácio, ele não entende. Aí você fala para a Silvia, ele não entende. Fala para o Antônio, ele não entende. Fala para Jonathan, ele não entende. Aí você fica assim, meu Deus, mas ninguém me entende. 4 pessoas que eu falei, ninguém me entendeu nada. É porque esse consolo não é dado por eles, é dado pelo Espírito Santo. Aí quando você pega o seu joelhinho e coloca ele no chão e começa a orar e falar com Deus, aí vem aquela coisa gostosa sobre você. Às vezes você não pronuncia nenhuma palavra, só as lágrimas já lavam o seu coração. Você se levanta aliviado. É porque o Espírito Santo, ele é o Consolador. Marcaram aí? Atos capítulo 9, versículo 31. O Espírito Santo ensina, como nós temos falado, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 e o versículo 46. Então, queridos irmãos, a gente só aprende com Jesus. A gente lê a palavra, eu fico ouvindo alguns homens ensinando, e ele diz o seguinte: irmãos, antes de você começar a ler a Bíblia, faça uma oração para que você entenda a palavra, para que você compreenda a palavra. Então o Espírito Santo, ele nos ensina. João 14, 26. O Espírito Santo guia. Está em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 e 14. O Espírito Santo se entristece. Eu já falei no início, que está em Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, irmãos, por que nós afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele se entristece. Quem é que fica triste? Somos nós, né? Por exemplo, a nossa esposa diz assim: meu filho, me dê R$100, aí você dá 200, ela fica alegre. Mas se você der 50, ela vai ficar triste, né? Se você der 200, ela fica contente. Agora se você dá só 50, agora se você quer ser chamado de bonito, não dê nada. É verdade. Se você quer ser chamado de bonito, diga assim: não tem. Ela fala: tu tá bonito, nem R$1 no bolso tu tem. Então, quando você quer ser chamado de bonito, você fala isso: olha, minha filha, seu velho não tem nem R$1. Ela vai falar: tu tá bonito, R$1 no bolso tu não tem. Então, nessa ocasião, ela vai dizer que você é bonito. Tá bom? Mas veja bem, é para nós distrair um pouquinho.
O Espírito Santo, ele se entristece. E como se entristece, irmãos? As nossas atitudes entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu querido irmão. A gente explica, queridos, entenda uma coisa. Algo assim por cima. Algo por cima. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é santo. Deus nos concede uma gotinha de sabedoria, uma gotinha, para que nós possamos falar um pouco do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo comissiona e nomeia ministros. Isto está em Atos, capítulo 13 e versículo 2. Atos, capítulo 13 e versículo 2. O que é comissionar? Vocês não lembram não? Mas esse ano a senhora que está nos cursos, o que é comissionar? É indicar. Vamos ler aqui para nós entendermos agora. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Os apóstolos estavam orando para que Deus levantasse obreiros. E a Bíblia vai dizer: e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Entenda que coisa linda. O Espírito Santo falou até o nome das pessoas. Eu conheci e conheço, que ainda não morreu, o irmão Damião, daqui da Paraíba. Hoje ele está um senhorzinho de idade já. E era um dos requisitos, irmãos, quando ia haver separação de obreiros, quando ia haver alguma coisa na igreja, era oração. Oração, para que Deus mostrasse a pessoa certa. Ele nos contava um testemunho, irmão, que uma certa vez, deixa eu tomar água aqui, foi uma lista de pessoas, de irmãos, para separar. E eles colocavam aquela lista ali, foram orando, e Deus falou no coração dele: esse não coloque. E ele falou: pastor, essa pessoa não coloque. O pastor falou: por que, Damião? Falou assim: olha, quando eu orava, eu via esse homem como que uma serpente. Mas aí não deram ouvido o que ele falou. E realmente, depois que consagraram o camarada, ele se transformou numa serpente. Terrível. Então, o Espírito Santo, ele fala ao coração do pastor: separe fulano, separe Beltrano. Agora aqui, irmão, eu quero parar um pouquinho. Para você que entende um pouco da Bíblia, para você que entende um pouco da Bíblia, e que há dentro de você um tantinho assim de temor a Deus, eu quero te dar um conselho nesta noite. Se você já obedece ao seu pastor, permaneça obedecendo muito mais ainda. Porque, irmão Silvio, infelizmente, não estou dizendo, irmão, pelo amor de Deus, não estou mandando indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Vocês me conhecem um pouquinho, e o que eu tenho que falar, eu vou lá e falo para a pessoa. Mas escute bem, existe pessoa, irmão, que não sabe o que é respeitar um pastor. Não sabe. Olha, irmão, um pastor, eu estou falando um pastor, não é o irmão Nilson, não, eu estou falando um pastor. Um homem que sabe o peso da palavra de Deus, um homem que sabe o peso da palavra de Deus, que sabe o que é conduzir uma igreja, irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, meu querido, minha querida, se você obedece ao seu pastor, permaneça obedecendo. Você vai ver que grandes coisas Deus irá fazer na sua vida. Então o Espírito Santo, irmão, ele separa, ele fala, ele diz. Amém? O Espírito Santo dá testemunho de Cristo.
Isso está em João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo, ele testifica de Jesus. Eu imagino assim, eu vou fazer uma analogia assim. Eu imagino, isso é imaginação minha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Aí você me pergunta, irmão, mas será que eles conversam? Eu creio que sim, não como a gente conversa, porque lá é algo inexplicável. Eu imagino assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, olhando nessa noite, nessa hora, para esse momento, olhando para nós, porque Ele está olhando para nós. Não sei se Ele está se agradando de mim e de você também, mas que Ele está nos vendo, está. Disso aí eu não tenho dúvida. Disso aí eu não tenho dúvida. Que Ele está olhando para nós, que está nos ouvindo, Ele está. Não sei se Ele está se agradando, mas que Ele está olhando, Ele está. Disso você tem em mente, e no seu coração, que dos olhos de Deus ninguém foge. Aleluia. Dos olhos de Deus ninguém foge. Amém? Então Ele testifica de Jesus. Vamos caminhar um pouquinho aqui. O Espírito Santo intercede, os irmãos sabem muito bem disso. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine que coisa linda, irmão. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, como convém. Existe coisa que a gente pede, que não era para pedir daquela forma, mas aí o Espírito Santo vai e intercede. Escute bem, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Você pode entender e imaginar o que é isso? Não. Olha, Ele intercede por nós com gemidos. Por que com gemidos? Porventura Ele está sentindo dor? Porque a gente sabe que uma pessoa geme quando está sentindo dor, não é isso? Por que então nos diz assim, com gemido inexprimível, intercedendo ao Pai? Alguém pode falar alguma coisa? Com gemido, porque eu acho que ele interpreta a oração daquela pessoa que está ali sofrendo, ele leva para o Pai e mostra da forma que a pessoa está passando, ele intercede ao Senhor. É um gemido alto do servo, que ele intercede a Deus, da forma da alma. E acompanhado também, irmão, às vezes com as nossas palavras. Por quê? Porque falamos e pedimos alguma coisa que não devíamos pedir, e Ele intercede ao Pai, dizendo: Pai, não foi a intenção dele, não era isso que ele queria dizer, não era isso que ele queria, é isso que ele quer. Você entendeu, irmãos? Então a Bíblia diz que Ele intercede com... Interceder é o quê? Defender, né? Interceder, defender. Não, olha, ele está certo, não foi assim, foi assado, tal. Então o Espírito Santo, ele intercede, irmão, por nós. Aleluia. Então a igreja, irmão, nós igreja do Senhor Jesus, que somos povos pentecostais, temos que aprender quem é o Espírito Santo. Não é qualquer coisa, irmão. O Espírito Santo não é um momento, uma euforia, uma festa qualquer, um final do congresso, não. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, porque o próprio Jesus diz: olha, eu não vos deixarei órfão,
mas enviarei Consolador. Aleluia. Então, queridos irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Aprendam isso. Que ter o Espírito Santo não é só no momento, no final de uma festa, ou num grande círculo de oração, quando tem muita gente. Não, meus queridos. É nos momentos que você está em sofrimento, que você está passando por dificuldade, que ninguém chega do teu lado. Ele é o único que ouve a tua voz e entende o teu sofrimento. Ele é o único. Vocês me entenderam? Então, se porventura na sua cabecinha tinha essa euforia, que o Espírito Santo é aquele que só vai vir nas festas, quando tiver aqui um grande pregador, pode descer do cavalo, desça, pode descer. Pode descer. Tá bom? Olha, eu fico observando, irmão Silvio, algumas pessoas falando sobre avivamento, e eu fico olhando assim, Jesus, será que eu aprendi errado as coisas? Não, avivamento, ele se dá no momento de aflição. Você vai ver o crente avivado verdadeiramente é na prova, é lá no deserto. Ali é o crente avivado. Aleluia. Quando ele está passando por perseguição. Glória a Deus. Entendeu? Aí eu digo, isso aí é avivado. Mas avivado numa festança, quem não fica contente? Né? Um banquete, né? Uma mesa como daqui lá não sei aonde, eu estou puro e cambalhota, irmão. Você pode ter certeza disso. Agora a gente abriu o armário e dizer, Jesus, glórias eu te dou, porque a tua palavra diz, por tudo dai graça. Então se meu armário está vazio, graças eu te dou. A geladeira, nem água tem, graças eu te dou. O bolso, até furado está, quanto mais uma moeda, mas graças eu te dou. Aí é um camarada avivado. E além do mais, tem sabe o quê? Com toda essa situação, se você chegar para pedir uma palavra, ele tem uma palavra do céu para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha, irmão, eu conheci, eu visitei esse irmão por várias vezes lá em São Paulo. Ele era mais alto que o irmão idade, um galegão, um alemão. Ele era do Paraná, descendente de alemão. Irmão, ele tinha umas tromboses na perna, que era coisa séria. E ele já era um pouco de idade. A casa dele, a gente tinha que subir uma escada para chegar em cima da casa dele. Ele tinha dificuldade de ir no banheiro, e ele fazia xixi em qualquer lugar. Então o odor na casa dele não era muito bom. Mas chegasse lá para conversar com ele, doente já morrendo. Inclusive só iam os irmãos lá. As irmãs acho que nunca foram, não. Era só os irmãos, porque vivia isolado numa cama lá, em um quarto lá, a família um pouco afastada, ele ficava lá nos fundos. Mas fosse lá conversar com ele, irmão. As pernas do homem dessa grossura. Andar muito pouco. Mas posso conversar com ele para tu ver. A gente ia visitar ele, irmão, sair de lá falando de mistério, sair de lá chorando. Isso é avivado, irmão. Isso é uma pessoa avivada. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Nós paramos no intercede, não é isso? Já estou terminando, viu, irmão? O Espírito Santo pode ser tentado. Atos capítulo 5, versículo 9. O Espírito Santo pode ser tentado, sim, você vai ver agora. Atos capítulo 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? E aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Foi quando Ananias e Safira foram e mentiram a Pedro, não é isso? A Pedro, né? Mentiram ao Espírito Santo, né? Falaram para Pedro. Só que na verdade Pedro disse assim: você está pensando que está mentindo para mim, é? Pedro disse: você está mentindo para mim, não, você está mentindo para o Espírito Santo. Vocês querem tentar o Espírito Santo, né? Era o que Pedro está dizendo. Vocês querem tentar o Espírito Santo, né? Olha lá, Safira, lá. Está vendo os pés daqueles homens que estão ali? Aqueles pezinhos foram que já levaram o teu marido já. Nem cortejo teve. E vai levar você também. Ela já caiu morta. Ainda bem que Deus só faz isso. Misericórdia.
Então, meus irmãos, haja gente para carregar de fogo, misericórdia. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo é sério. Tão sério quanto o Pai, quanto o Filho. Então eu já estou parando aqui, irmãos. Nós vamos dar continuidade para a semana. E no final nós vamos ver Jesus fazer maravilhas. Aleluia. Escute, para nós concluir. Se alguém chegar para você e te falar: irmã ou irmão fulano, na minha igreja, terça-feira à noite, lá vai ter um trabalho. Que trabalho que é? Lá nós vamos ter um trabalho de batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar e Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Você vem? Algum de vocês vem? Se eu falar assim, irmão, terça-feira nós vamos orar, eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem de vocês vem? Não vai vir ninguém, né? Graças a Deus que não vai vir ninguém. Porque olha, escute, irmãos, esse negócio de um homem determinar o dia, a hora e o culto que Jesus vai fazer milagre, isso é mentira do diabo. Porque está acontecendo tudo aqui de ensino, né? Mas se Jesus quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. Porque a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Atos, capítulo número 10, que quando Pedro estava na casa dos não-judeus, pregando a palavra, a Bíblia diz que ali, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então, essa conversinha de dizer, olha, tem um culto especial de curas, fuja disso, meu irmão. Porque você pode ir e o diabo te curar lá. Irmão Deus, você está ficando doido? Sim, senhor. Para você ficar confundido com as coisas de Deus. Porque homem nenhum, irmão, homem nenhum, ele pode ser quem for ele tem poder para determinar o dia e a hora e o culto que Jesus vai fazer isso ou fazer aquilo. Homem nenhum tem esse poder. Existem aí uns atrevidos que estão se enganando e enganando a muita gente. E como diz, um cego guiando outro cego. Eu creio, irmão, eu creio em tudo isso que eu estou te falando. Eu creio que Jesus cura, que Jesus faz coisas maravilhosas. Agora, o homem determinar o dia, o culto e a hora e o que ele vai fazer, saia disso, meu querido, fuja disso. Eu creio que Jesus pode fazer o que Ele quiser, no culto que Ele quiser. Na casa do irmão Mané, na casa do irmão João, na casa da irmã Maria, aqui, no meio da rua, Ele faz aonde Ele quer, porque Ele é Deus. Então, o homem que determina essas coisas, meus queridos irmãos, fuja disso. Mas eu creio no Deus que é soberano e pode todas as coisas. Eu queria vos perguntar só uma coisa para nós concluirmos. Ficou claro para vocês que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por que ele é uma pessoa? Porque ele ouve, porque ele fala, porque ele intercede, porque ele faz tantas coisas das quais nós falamos nesta noite. Amém? Por isso então que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E porque ele geme, intercede, amém? E outra coisa, está com você todos os dias. Só para terminar, Salmo 51, verso 11, o salmista Davi diz assim, olha, depois que o salmista Davi, ele pecou. Não me deixe, não retire de mim, mas dá-nos a alegria da salvação. Então, o salmista Davi deixa a entender que o Espírito Santo morava dentro dele. Ele diz, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas dai-me a alegria da salvação. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Você sabia disso? Ele mora dentro de você. Você é templo. A Bíblia diz que nós somos templo, morada, não só templo, mas morada
está aí, é uma casa, mas está vazia, ou seja, ninguém mora dentro dela, não é isso? Mas você é templo e morada do Espírito Santo, amém? Obrigado, Deus abençoe a vocês pela paciência. E nós vamos dar continuidade falando desse assunto, no nome de Jesus. E eu creio que Jesus poderá fazer grandes coisas em nosso meio. E você que não é batizado com o Espírito Santo, vá meditando em tudo que falamos, vá relendo aquilo que nós falamos nesta noite, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nosso irmão Silvio estará orando. Então, só vocês permaneçam me ajudando em oração, para que Deus continue nos ajudando no nome de Jesus. Deus amado, graças a Deus por tudo que aprendemos nesta noite. Vamos colocar-nos em pé e vamos agradecer o trabalho em nome de Jesus. Quantos mais precisa de oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos gratos a Ti, Senhor, pela Tua poderosa palavra, Jesus, que alegrou nossos corações, a nossa alma. Pai amado, continua ajudando o Teu servo, continua ajudando a Tua igreja. Pai amado, despede cada um para os seus lares em paz. Dá uma noite de sono confortador na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e eternamente, a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.